Volvo, pela segurança de todos. Agora nós vamos falar daquilo que o povo gosta de discutir. Afinal de contas, nós estamos num país que tem reeleição e nós vamos discutir eleição de 2022. Apontado como uma possibilidade de terceira via na disputa entre Lula e Bolsonaro, o humorista Danilo Gentili parece que está se animando bem com a ideia e já tem até nomes para a chapa presidencial, né, Paulinha? Pois é. Seria humorista ou seria candidato? Eu não sei, mas o Danilo Gentili foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesse final de semana, quando convocou aí pelo Twitter João Amoedo e Sérgio Moro, para botar ordem nesta bagaça. Foi assim que o Danilo colocou. Então ele pôs ali. E aí, @João Amoedo novo e @SF Moro, vamos nos reunir e botar ordem nessa bagaça. Ao que Amoedo rapidamente respondeu, para ontem. Então, Amoedo está in. Está all in. Ele quer ir lá, quer se reunir. O Amoedo tá bem, né? E aí, o que disse Moro, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro? Não é verdade? É isso mesmo. Declarou voto, João. Logo sabe Joel, porque é verdade. Em 9 de abril, na coluna dele na revista Cruzoé, ele disse que votaria sim no Danilo Gentili nas eleições presidenciais para 2022. Ele estava falando lá do Manhattan Connection, que é um programa que ele está assistindo durante a pandemia, e disse que o programa lá quase lançou a candidatura do Danilo e que ele votaria no Danilo. Agora, de qualquer forma, o corpo de advogadas de Danilo Gentili já está pronto para ampará-lo em qualquer questão legal necessária. Vamos conferir o que dizem as advogadas de Danilo Gentili. Solta o vídeo, gente. Não temos vídeo? Gente, eu vou chorar, porque era a melhor coisa dessa nota esse vídeo das advogadas. Vai ter um segundo, eu vou enrolar aqui, o Joel pode dizer, alguém pode dizer alguma coisa. Eu quero saber uma coisa. Posso falar uma coisa rapidinho? As advogadas já estão aqui. As advogadas de Danilo Gentili prontas. Fala, Paulinha, vai lá. Vamos lá. Queremos o Danilo Gentili na presidência. E não é piada, viu? O meu nome é Cris Galera. E eu sou a Vanessa Nozak e nós somos as advogadas do Danilo. E é por isso que ele nunca foi preso. Nós cuidamos de todos os casos, assim, pessoalmente, com muita dedicação. E vamos lançar já a nossa campanha. Chefinho Danilo, leve a sério a sua candidatura. O Brasil precisa de você. Queremos você no comando e você tem todo o nosso apoio. O único candidato íntegro, honesto, com as melhores ideias para mudar esse país de piadas. E com as melhores advogadas para defender todos os casos. Vocês não acham? Sim, achamos. São as melhores advogadas, com certeza. Agora, Danilo é o melhor candidato? Depois desse vídeo das advogadas, esse vídeo foi persuadido. Ô, Paulo, só quem tá ganhando com isso é o Gentili. Exato. Porque assim, eu duvido muito que essa coisa realmente vingue, né? Mas, de alguma forma, isso ajuda a impulsionar, né? As pessoas acabam falando dele, enfim, traz uma visibilidade pra ele. Agora, o Amoedo parece estar meio perdido na história, né? Vini, o que eu acho que vão fazer é que o Moro e o Gentili não vão sair, quem vai sair é o Amoedo. Eu tô te falando. Agora eu acho que ele vai ser candidato. E aí com o apoio, deles. E aí vai ter, sei lá, um apoio deles, embora eu não vejo o Sérgio Moro muito próximo do Amoedo, mas eu acho que quem vai encabeçar essa chapa vai ser o Amoedo. E eu acho que pra terceira via isso é desastroso, porque é um cara que não empolga, é um cara que não consegue fazer com que a pauta liberal seja entendida de uma maneira um pouco mais fácil pelas pessoas, né? Mas enfim. Ô Zé, cadê o nosso Zé Maria Trindade? Eu quero saber o seguinte, Zé, você tem advogada parecida? Bom, né? Ô, Paulo. Profissionais, são ótimas. É bom, Zé, é bom. Zé, o que você tá achando aí dessa movimentação? Ô, Paulo, numa CPI aqui, a assessora do Ciro Nogueira vazou um vídeo de sexo dela, ela foi demitida em plena CPI. Então eu já cheguei à conclusão que aqui roubar pode, não pode falar de sexo, aí não pode. Aí é um negócio complicado. Pode. Então o corpo de advogadas não faria sucesso por aqui. Ô Zé, desses três, você acha que quem vai ser o cabeça de chapa? Olha, Paulo, a conversa aqui sobre a segunda via, veja bem, já está o pessoal está tão desistido que já pensam até para depois.
é o caso do PSDB, já está estudando lançar um candidato, o DEM quer antecipar o lançamento logo do Mandetta e tal, e já pensando na outra eleição, né, não de 2022. Há aqui um entendimento de que já houve uma polarização entre Lula e Bolsonaro, e esta é a situação. A tal segunda via, essa avenida de centro, não empolgou, não tem um nome, aquela velha frase. Quem tem 6 nomes não tem absolutamente nenhum. Ninguém empolgou, então já estão contando por aqui e os governadores e candidatos já estão procurando ali entre Bolsonaro e Lula. Eles precisam levar a campanha adiante. É esse o quadro. Adriles, você acha que o Danilo vai ou o Danilo não vai? Eu acho que ele vai, e eu acho que ele vai não tem nada. Acho, sinceramente, acho que ele não tem rigorosamente nada a perder, ao contrário, só tem a ganhar. Se não der certo, se for uma experiência desastrosa, vira uma piada. Ele se coloca como comediante. Eu estava fazendo uma campanha contra o establishment, gozando de políticos, gozando do sistema sociopolítico brasileiro. Você não acha que isso ajuda o PT, ou Adriles? Eu acho que ele tem o que perder. Eu acho que não tem rigorosamente nada. Ele tem a visibilidade do programa dele. Ele é um cara extremamente respeitado por ter virado político. Ele vai se colocar. Porque ele não vai ganhar. Ele vai se colocar. Atualmente, eu não sei. Política tudo pode acontecer. Eu não duvido de nada. Eu acho que contribui para a candidatura do Lula. Você não acha, Adriles? É isso. Eu ia falar exatamente isso. Ele se coloca como piada pronta, ele se coloca como comediante, ele se coloca como candidato anti-establishment, aquela velha história do anti-establishment. Mas, no fim das contas, o povo, eu acho que vai se cansar a longo prazo. Ninguém aguenta um ano de candidatura como piada pronta, como colocando moças de vida airada como advogadas, fazendo piadinha, fazendo povo. Ou seja, a gente tá num momento sério, meio trágico da nossa história e meio polarizado, totalmente polarizado e aguerrido e pesado. Ele fazer um tipo de piada, talvez adoce algumas pessoas durante 1, 2 semanas, mas durante um ano tende a cansar. Agora, eu queria falar exatamente sobre essa coisa, né, desse escárnio em relação à política eleitoral brasileira, de sempre haver um candidato anti-establishment. Se o povo tá, eventualmente, amadurecendo e percebendo que o establishment brasileiro é corrupto, é carcomido pelo atraso, por interesses fisiológicos, não adianta encampar um candidato, sei lá, seja Bolsonaro, seja Danilo Gentili, que faça esse discurso de contraposição ostensiva e opressiva ao establishment corrupto e atrasado do Brasil. Você tem que mudar o establishment pela raiz. Se há um establishment, ele é comandado sobretudo por quem? O Paulo sempre fala aqui, o Centrão. O Centrão sempre domina os governos do Brasil. São 32 partidos dispersos que você tem que fatiar o seu governo entre interesses obtusos e narcísicos de deputados e legisladores. Se você não muda a base do establishment, ou seja, se você sequer vota num deputado competente que não seja dessa base corrupta e fisiológica do establishment brasileiro, não adianta votar no Bolsonaro, no Danilo Gentili, no Cacareco, no Macaco Tião, porque isso não vai mudar a estrutura do establishment brasileiro. Você vai votar num presidente que sempre vai terminar em qualquer tipo de crise de popularidade como pato manco e dependente do establishment que ele jurou combater. Então esses candidatos que surgem como terceira via não têm praticamente nenhuma chance. Todos eles são auxiliares, asseclas da candidatura Lula, em primeiro e último nível. Esses movimentos como o MBL, o Partido Novo, o João Amoedo, o Sérgio Moro, só tem a perder com esse tipo de endosso a uma piada, e o Danilo Gentili, por sua vez, só tem a ganhar. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero a sua avaliação, o seu pódio. Se você tivesse lá uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze, quem ficaria com cada uma delas dos 3? Olha, primeiro lugar na medalha de ouro eu daria pro Adriles aqui. Esse discurso do Adriles, que era contra o Danilo Gentili, mas pra mim caiu como uma luva, como discurso contra o Bolsonaro, né? Mas que o Bolsonaro não foi eleito. Foi eleito justamente na base da piada, justamente fazendo esse tipo de discurso que se chamou de opressivo, quando o chega lá, vira um pato manco totalmente a serviço. São todos, não é só ele. Totalmente a serviço e emaranhado com o Centrão, do qual ele sempre fez parte. Isso é importante. Você falou que se elegem políticos do Centrão. Bom, 30 anos era o Bolsonaro ali na boquinha dele. Não, mas tinha rachadinha, tinha funcionário fantasma, tinha sua pequena corrupçãozinha ali. Então ele era parte desse sistema que faz tão mal ao Brasil. Eu acho que sim, acho que é preciso ter candidatos que confrontem isso, mas confrontem com inteligência. Confrontem com valores, confrontem com proposta. Não confrontem na base da piada. Eu até espero que o Danilo seja
candidato, porque ele pelo menos mexe um pouco as coisas, porque ele pelo menos... Ele vai pautar a eleição, vai pautar. O candidato ele pauta. E ele, junto com o MBL, esse povo sabe causar, né? O MBL que tá junto dele, sabem causar um barulho. A gente viu aí, até eu tô pensando em ter advogado agora, nunca tinha pensado nisso, agora até eu tô considerando essa ideia. Então o pessoal chacoalha mesmo o debate. Gostei do corpo vai ser procurado. Esse escritório aí, mas vamos falar sério, Qual a qualificação do Danilo Gentili para a presidência da República, assim, falando a sério? E então, é óbvio que não tem. Joel, não é utopia essa coisa da qualificação. Não, nenhuma qualificação também é Paulo, acho que tem um erro, um idealismo meio tecnocrático, de achar, é o cara que é o cara que sabe tudo, especialista. O jogo só funciona com quem se comunica com a massa. Não é só isso, Paulo. Quem se comunica com a massa. Você acha que o Bolsonaro tem pinta de gestor? Calma lá. Óbvio que o Bolsonaro ficou 30 anos legislativo. Deixa eu terminar, Denis, deixa eu terminar aqui. Vai lá. Paulo, tem um exagero pro outro lado às vezes, mas um cara sem qualificação nenhuma também não dá, também é demais. E eu me pergunto, então, João Amoedo, e eu concordo, falta um carisma pessoal, uma força, uma assertividade que é essencial num candidato e num político majoritário, é essencial. Para um deputado talvez pudesse. Não, tudo não sei. Ele tem um preparo, mas falta essa assertividade, essa coisa de bater na mesa e tudo, e chegar e passar confiança pra população. Agora, pô! Só que o Bolsonaro e o Gentili têm isso, mas são vazios. Olha o estrago que tá fazendo o governo Bolsonaro. Então não dá pra acreditar nesse tipo de coisa. Eu me pergunto, o que Amoedo, Sérgio Moro querem com isso? Eles vão tirar a própria seriedade e não vão chegar muito longe com isso, não, porque não é o perfil deles, não é o que eles são. Eu acho que sim, porque deixa de ser sério. A não ser que o Brasil esteja tão pirado que o Danilo já esteja realmente sendo considerado como interesse. Mas sinceramente... A gente tem que lembrar que o Zelensky foi eleito numa política na Ucrânia em que as instituições estavam todas contestadas e ele é um comediante que fazia papel de um presidente da República. Será que vamos pegar essa minha fala? Tá muito longe ainda. Tá longe, a galera já pode tá... mudar. Mas olha, queria dizer vai se desgastar que um ouvinte nosso aqui, @Danilo Freira, escreveu o seguinte: minha família e eu votaremos no Danilo caso ele se candidate. Nós votamos no Bolsonaro e agora, votando no Gentili, não vamos ajudar o PT. Porque caso o Danilo não se candidate, não votaremos em ninguém. Disse aqui o nosso ouvinte. Não, mas uma coisa, não prejudica nem o PT nem o Bolsonaro, essas coisas. Sabe por quê? Porque é o primeiro turno. Daí se você quiser votar no Gentili ou no Bolsonaro, daí você vota no Gentili no primeiro, ele não passou, daí você vota no segundo turno no Bolsonaro. Ou você quer votar no Ciro ou no Lula. No primeiro eu voto no Ciro, se ele não passar pro segundo, você vota no Lula do mesmo jeito, não atrapalha. Isso implica na minha tese de que essa eleição pode ser definida no primeiro turno. Quando você vê uma série de candidatos na NIX com 1, 2, 3%, como o Danilo Gentili, Ciro Gomes, ou eventualmente, sei lá, qual que é o Danilo Gentili, você tende a exatamente querer definir pela perspectiva do medo de um segundo turno, de um Lula ou do Bolsonaro ganhar, pra quem quer que seja. Eu acho que tem grande chance dessa nanicada toda não fazer nenhum tipo de sombra ao Lula e o Bolsonaro e as candidaturas se colocarem, e as pessoas se colocarem em favor das candidaturas que são mais hegemônicas, no caso Bolsonaro. Eu repito, eu quero apostar que não vai dar primeiro turno nessa eleição. Agora, só um ponto que eu queria salientar. Esse negócio dessa coisa, por exemplo, que a Paulinha falou, e não é só desse ouvinte, como de vários outros, de fazer uma política, de uma torcida antipolítica, isso, gente, não leva a nada. O establishment sempre vai se antepor a qualquer tipo de candidato que se colocar contra o establishment. É um discurso muito afetivo e muito sedutor do ponto de vista do eleitorado, mas ele é nulo, porque o establishment é que comanda o país. A gente vive num semi-parlamentarismo em que o presidente, se não aglutinar os interesses fisiológicos do legislativo e até hoje em dia do judiciário, ele não governa. É o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Ele está sendo sufocado pelos interesses do Centrão. Se os interesses do Centrão vão ser bons ou maus para o país, eu não sei. Mas eventualmente agora, quem manda no país é o Centrão. Não adianta votar só em presidente. Então, não sabe o que eu colocaria? Esse é um ponto importante, porque eu acho que as pessoas já perceberam que aquele simples discurso de renovação... Você se rende no dia 2. Eu quero privatizar, eu quero reduzir mordomia, eu quero isso, eu quero aquilo. Tudo bem, muito legal, acho ótimo. Mas fica no discurso. Cadê a prática, o resultado concreto da política? Sabe o que eu vejo como uma das tragédias dessa eleição? Foi essa decisão do Sérgio Moro de não se candidatar. A gente paga um preço por isso, porque era uma candidatura que tinha esse viés de enfrentamento
de um sistema, de um establishment que mas precisa, com logística, com lógica, que veja, que precisa política. mudar, mas com alguém que do lado político ainda é um pouco deficitário, mas com alguém que entende pelo menos de combate à corrupção, que é uma das partes desse problema. Que é uma das partes desse problema. Então, ele precisa melhorar na parte política. Mas pelo menos é de alguém que entende do combate à corrupção, que é uma parte importante do problema do Brasil. Outra coisa, só pra gente fechar. Tem experiência na área pública. Isso conta. Também é bom. Opa, lógico. Gente, se ele... Não, peraí, deixa eu contestar. Sabe como funciona o judiciário brasileiro. Pera lá. Sabe como é que funciona. Pera lá. Olha, isso daqui eu vou mudar. Pera só um pouquinho. Pera só um pouquinho. Vou Ele sabe o judiciário. Ele sabe como é que Repare bem. Contesta falando como se fosse o Luciano Huck. Ele não tem nenhum tipo de experiência política. E quando foi atestada a sua... Público, calma, gente. A sua experiência política na gestão do Bolsonaro como ministro foi um desastre. Ele não tem visão holística. A questão é negociar com um Congresso que tem interesses fisiológicos, narcísicos, fisiologistas, para conseguir aprovar reformas. O Sérgio Moro não tem experiência nenhuma nessa. Mas se ele tivesse aliado a políticos de experiência... No judiciário é uma coisa, combate à corrupção no executivo é outra coisa. Se ele vier aliado a políticos... O Adriles pegou agora a inabilidade política do Sérgio Moro. Mas é o principal de um presidente. Aí é óbvio que não. Lógico que é. Além da questão política, o cara que tá sentado lá precisa entender que a máquina pública é engessada, travada, que ele não vai conseguir. Político. Não, você precisa entender de máquina pública. O Sérgio Moro teve o exemplo dele colocado na prática. Mas foi a ministro. negociação dele para desengessar... completamente diferente da experiência de um Amoedo. Mas Amoedo não governou nada. A experiência política não que ele não... nem o que Presta rola atenção. na área a pública. experiência política para ele desengessar essa máquina pública tem que ser uma negociação política com o Congresso e o Judiciário. E ele não teve, ele demonstrou não ter, foi inábil politicamente. Adriles, nenhum candidato reúne tudo. Se ele não tem uma parte, ele precisa estar unido a outros que tenham essa parte. Mas o principal é a habilidade política, Joel. Não é a única coisa. É o principal. Simbolizar e representar valores que a população quer. Ter o conhecimento de alguma área. Uma parte disso tinha, mas a parte política dele era zero. Os valores, na minha opinião, são detestáveis, mas beleza, a população quis. E tá lá falhando, tá lá fracassando no que ele próprio prometeu. Deixa eu seguir aqui, porque a gente tem mais uma pauta bem legal do Paulo Guedes para falar, mas antes eu queria agradecer a participação do nosso Zé Maria Trindade conosco aqui no nosso Morning Show. Zé, ótima semana para você, bom trabalho e a gente se vê amanhã. Não tem um formulário e nem uma fórmula para definir o que é um bom presidente da República, não. Daí a necessidade da política. Isso aí, muito obrigado, Paulo. Muito bom dia a todos. Boa semana. Vamos lá, decolou a semana. Valeu, Zé. Abração para você.